Fala pessoal, bom dia! Tudo bom com vocês? Bom dia, gente! Que bom ter vocês aqui. Muito bom para a gente bater um papo. Quem não tiver com headphone aí, aproveita, já coloca para não perder um minutinho aqui com a gente. Vocês vão perceber que eu vou transitar, eu vou descer daqui. Eu gosto de interagir, de aproximar de vocês. E a gente vai fazer um papo bem legal hoje, tá? E a gente vai falar sobre Mass Customization. O que é isso, né? Do que a gente está falando? A gente vai falar como que a gente pode aliar customização e escala nos programas de desenvolvimento de pessoas, tá? É um desafio que a gente sabe que é grande, né, Cati? E que a gente escuta muito sobre isso, né? E escuta, inclusive, algumas teorias de será que isso é possível? E a gente quer mostrar para vocês que sim, que é possível, tá? Então a gente vai fazer esse papo aqui, essa brincadeira, essa dobradinha. Inclusive, a gente recebe muito dos clientes a necessidade de fazer o Mass Customization, mas eles não sabem o que é. Então a gente também vem aqui para falar um pouco sobre isso, porque é uma solução muito bacana. É isso aí, é isso aí. Querido, você coloca para nós, por favor? Eu vou descer do tablado pra gente. Maravilha, obrigada. Vamos lá. Pessoal, antes de falar qualquer coisa, né, de falar sobre o nosso tema, eu brinco muito que eu gosto de falar sobre mim, né? Porque no final das contas, tudo que a gente faz no trabalho, na missão que a gente está, no propósito, tem a ver com quem você é, né? E a minha história com educação e desenvolvimento, ela começa longa data atrás, que eu não vou falar anos, porque eu não quero me comprometer, mas ela começa desde pequena com a minha mãe, que é professora, né, e que eu vi muito essa atuação, né, nessa troca, nessa transferência de conhecimento. Inclusive, algumas pessoas vão me entender, minha mãe já foi professora do Telecurso 2000, então lá atrás, que eu nem sabia o que era um EAD, né, um online, ali tinha um primeiro pé. Né, então isso foi muito importante para mim, para a minha formação como pessoa, e cresci, né, sempre vendo esse ambiente, e a minha carreira ela foi calcada nisso, tá? Então eu venho passando por empresas de consultoria de gestão, de capital humano, educação superior, educação executiva, para chegar aqui hoje, né, Cati, no DOT, É isso aí. E ter um encontro de missões, né? Então o que me traz aqui hoje e o que motiva a falar para vocês é esse encontro de missões. A minha missão é transformar a vida das pessoas por meio do desenvolvimento humano e organizacional. E a missão do DOT é transformar a vida de milhões de pessoas por meio da educação digital. Então tem uma conexão importante aqui, que ela traz sentido e propósito para tudo que a gente vai falar com vocês. E Cati, quem é você? Quem sou eu, gente? Vocês alguém que me conhece? Eu sou Catícia Nunes. Também não vou falar quando eu comecei nessa área, porque também não quero me comprometer, tá? Mas sou jurássica com a Carol, tá bom? Mas assim, eu sou consultora educacional, especialista em negócio no DOT, e eu também tenho uma missão muito grande, que é, na verdade, construir conhecimento coletivo. Eu não acredito que as pessoas aprendam sozinhas. Elas aprendem melhor quando com outras pessoas. Então, aqui a gente está com a missão da educação digital, educação corporativa, mas conectando pessoas. E é por isso que eu estou aqui e estou muito feliz também de ter aceitado esse convite e duplar com essa pessoa incrível que é a Carol. E vamos aí, que tem muita coisa bacana pra gente ver, né? E, gente, sobre DOT, né? Eu imagino que alguns de vocês que estão aqui conheçam, outros não conhecem. Então, quem somos nós, né? É legal dizer que nós somos uma das maiores edtechs focadas em educação corporativa hoje no Brasil. A gente tem mais de 28 anos de experiência no mercado, tá? Um grupo incrível de aproximadamente ali, passando um pouquinho, 500 colaboradores e um time ainda muito maior, né, contando com parceiros que estão conosco do mercado, e números que, de fato, eles trazem legitimidade para o que a gente está falando quando a gente fala em customização em escala. Porque a gente tem aqui mais de 17 milhões de pessoas certificadas que passaram pelos nossos programas e, nos últimos 5 anos, aproximadamente 2.300 soluções educacionais que foram desenvolvidas e entregues por nós. Desde soluções simples, de um programa pequeno, curto, um conteúdo que está distribuído no WhatsApp, até programas muito mais complexos, envolvendo o uso de inteligência artificial, personalização de todo esse conteúdo. O que faz de ir do A para o Z? Depende do problema que vocês querem resolver. Depende da empresa de vocês. E isso é a customização.
Vocês vão ver, vão ter oportunidade, lidam no dia a dia, né, com muitos dos desafios do treinamento e desenvolvimento e vão ver várias ferramentas. Aqui, em 3 dias, nossa! Imagina, né, Cati? Muita oportunidade. Muita coisa. Mas o mais importante, gente, é saber qual é o seu problema e, com isso, entender a sua cultura, qual é o seu desafio e aí sim pensar nas ferramentas, na abordagem, no programa. Esse é um ponto essencial. É interessante porque muitos dos clientes que vêm falar com a gente comigo na área de consultoria, eles vêm demandando projetos, mas não conseguem identificar o problema que eles precisam resolver, a dor que eles estão sentindo. Então a gente também ajuda vocês nisso, né? Porque sem saber qual é a dor que eu vou resolver, a solução provavelmente não vai ser efetiva, né? Então isso é bem importante que a gente saia daqui com isso na cabeça também. É isso aí. E avançando um pouquinho mais aqui, né, trazer um pouco de um problema que a gente sabe e que eu tenho certeza que todos vocês vivem no dia a dia, que é o problema hoje que a gente tem de retenção de talentos. A gente tem um desafio muito grande, inclusive tem dados que comprovam isso. Uma pesquisa global feita recentemente pela McKinsey indica que aproximadamente 90% das empresas trazem que nos próximos anos eles reconhecem que eles vão ter um desafio muito crítico de fuga de competências dentro das organizações e a dificuldade de fazer esse desenvolvimento de competências ao longo do tempo. Na verdade, isso já está acontecendo, né, Carol? Hoje, se a gente falar com os RH, muitas pessoas de RH vêm falar comigo e esse movimento já começou. O Brasil sempre fica depois, né? Mas já começou essa evasão de talento nas empresas. Então, tem muitas vagas abertas para todos os níveis de competência que o RH não consegue preencher, por N motivos que a gente não vai entrar aqui, porque não é essa pauta da reunião. Mas podemos conversar depois, porque tem muita coisa para a gente trocar. Né? É isso. E além disso, um outro dado dentro da mesma pesquisa que torna esse contexto ainda mais complexo, é que aproximadamente 60% dos colaboradores têm planos de deixar a sua organização nos próximos anos. Então, imagina, olha o tamanho desse desafio. A gente já está vivendo, está vislumbrando que a gente vai ter um gap de talentos e de competências e, ao mesmo tempo, eu tenho uma quantidade relevante desse grupo pensando que vai, de fato, fazer uma movimentação. Como é que a gente lida com isso? Né? Quais caminhos que a gente pode usar? E um dos caminhos para o desenvolvimento de pessoas, que a gente vai falar mais dessa estratégia, é o Mass Customization. Por quê? Porque você consegue trazer o desenvolvimento customizado em grande escala. E isso te ajuda em vários fatores, mas principalmente naquele que a gente está falando agora, que é um dos recursos mais escassos, que é tempo, é velocidade, é agilidade. Com personalização. Não é porque é rápido e veloz que eu não posso personalizar. Então, isso é que é o mais importante também. Combinar esses dois elementos. É isso. Opa, já tinha passado um. Então, assim, ok, a gente sabe, a gente está vivendo esse desafio, ele vai se tornar ainda maior. Precisamos de achar estratégias para a gente trazer essa abordagem do desenvolvimento em grande escala. Mas é simples fazer isso? Não, não é simples. A boa notícia é que é possível, né, Cati? É possível. Não é simples. E aqui a gente traz alguns desafios também levantados em pesquisa. São 5 principais. O primeiro deles, evasão e desgaste. As taxas de evasão, quando a gente fala de programas de desenvolvimento digitais, elas são altas. Né? Elas estão oscilando ali entre 35% 54% quando a gente fala de cursos digitais. E quando a gente fala dos MOOCs, né, que são os Massive Open Online Courses, né, que estão ali 100% no assíncrono, essa taxa de evasão é ainda mais alta. Ela beira aqui os 90%. Quer uma notícia que talvez não seja tão feliz? A gente está passando por um momento no mundo do desengajamento. Essa taxa vai aumentar, tá, gente? E não tem a ver com a qualidade do treinamento, tem a ver com pessoas no mundo massificadas com informação. Tudo que a gente está vivendo fora das empresas. Então, essa taxa tende a aumentar ainda. Então, nosso desafio está crescendo, não está diminuindo, né? Exato. E, além disso, tem a questão do desgaste, né, gente? Quando a gente está falando de um programa digital, de um programa online, muitas vezes, para a pessoa que está ali como participante, é desgastante ela estar naquele contexto, na tela, dependendo do tempo, da proposta, do quão interativo que vocês vão ver, gera um desgaste. Então, isso é um desafio. Um outro desafio é não dedicar o tempo adequado ao treinamento. Como é que a gente faz esse balanço, esse equilíbrio? Né? Porque
eu tenho o desafio de... Eu não posso dedicar pouco tempo a ponto de não conseguir extrair resultados disso, mas, ao mesmo tempo, tem o dilema que eu não posso ter propostas que são muitas vezes longas demais do ponto de vista de dedicação do tempo, porque aquilo vai me gerar algum desafio ali com o momento que eu tenho que voltar para o ambiente de trabalho. Então, é algo simples que a gente fala muitas vezes, a gente sabe que esse desafio existe há muito tempo, mas ele continua, ele permanece. E a gente vai falar, pô, como é que a gente avança e dribla nisso? Né? Existem caminhos para isso. A qualidade do treinamento, a gente fala toda hora, né? E a gente sabe o quanto que é importante a gente ter as pessoas certas sentadas nas cadeiras certas. Para a gente ter a qualidade do treinamento, do programa, a gente precisa da abordagem certa, do conteúdo certo, do instrutor, do professor, do conteudista certo, da metodologia certa. Então, isso tudo é base para a gente vencer esse desafio dessa qualidade do treinamento. O baixo comprometimento, né? Então, dependendo do formato, de como foi desenhada a solução, do quão conectada ao negócio, ao desafio das pessoas, a gente pode ter, sim, um baixo comprometimento dos participantes, e isso é diretamente influenciado pela postura e visão da liderança imediata sobre treinamento e desenvolvimento. Sim, são dois desafios, né? Um é ter a conexão do que está sendo treinado com o dia a dia da pessoa, e dois é a liderança endossar o treinamento. Não, você vai... É importante treinar. Para e vai fazer um treinamento. E a gente hoje está... Eu vejo no mercado um movimento oposto. Não sei se a Carol concorda comigo. A gente deveria estar no momento onde a gente está abraçando mais. E não está acontecendo isso. Está acontecendo o contrário. Por N motivos de desafios que a liderança nova tem hoje. Então, é um momento que a gente tem que olhar com carinho e pensar numa solução assertiva. E a postura da liderança em relação ao programa de desenvolvimento não tem a ver só com o que a gente fala, tem a ver com o que a gente faz, né, gente? Exatamente. Então não é só sobre, vai lá, faz, é importante para você, é importante, né, Tami? Vai pro programa, tira o seu tempo. E aí você pergunta para mim, Carol, e aí, o que você está fazendo de desenvolvimento? O que eu vou responder? Nada? Não dá, né? É o walk the talk. E um último ponto, que é uma questão que a gente sabe que é um super hot topic, né? É um ponto quente quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, que é mensuração de resultados. Né? Então aqui a gente tem um desafio, a gente vai trazer alguns dados sobre isso também. Como é que a gente mensura isso? A gente sabe que a grande maioria dos programas de desenvolvimento ainda tem desafios em relação a esse ponto. Tá? Então são 5 desafios principais aqui que a gente enxerga que quando a gente fala de implementar programas de desenvolvimento em escala, a gente vai ter que encarar. Né? Tá, e aí? Mass Customization é uma abordagem para a gente lidar com esses desafios. A gente vai trazer um case aqui para mostrar para vocês que sim, é possível, e também outros elementos, outras práticas, né, Cati, de clientes nossos. Isso. Mas o que é isso, né? Do que a gente está falando? Então, a gente está falando do quê? A gente está falando de uma experiência de aprendizagem personalizada e em grande escala. Personalizada para o participante, customizada para a empresa e aliada a grande escala. E como é que isso acontece, gente? É necessário que a gente reconheça a diversidade. É necessário que a gente reconheça a diversidade cultural, é necessário que a gente reconheça a diversidade do público-alvo, é necessário que a gente reconheça a diversidade dos recursos de aprendizagem, porque a partir do momento onde a gente reconhece que nem tudo é igual, nem tudo é massivo, nem tudo pode ser reproduzido, a gente, de fato, vai criando uma estratégia de mass customization e que a gente tem grandes potenciais para alcançar os resultados que a gente quer dentro das organizações e com as pessoas. Ah, é para cá. Aham. Agora sim. E tem vários benefícios, né? Quando a gente fala de implementar um programa em larga escala, de maneira customizada, tem muitos benefícios que a gente pode colher no nosso dia a dia. Então, o primeiro deles é a questão da gente viabilizar uma jornada flexível. Tá? Então, assim, desde... Vamos falar sobre o quê? Sobre qual tema? Em qual contexto? Em qual formato? Como é que eu vou trazer isso, que a gente vai falar um pouco mais para frente, de uma maneira modularizada? Como é que eu deixo ela flexível o bastante para que a pessoa A possa escolher um caminho e a pessoa B possa escolher outro caminho? Então, esse é um dos benefícios. Recursos diversificados. A gente sabe, nem todo mundo vai aprender
né, e consumir o conhecimento da mesma forma. Tem gente que é mais visual, tem gente que gosta mais da leitura, tem gente que vai querer reservar um tempo largo para fazer, tem gente que vai fazer no meio do ambiente de trabalho. É isso. Então, a gente tem que ter recursos diversificados, né? Desde vídeo, podcast, e-book, e a gente mesclando isso de acordo com aquela necessidade daquele público-alvo, e o Case vai trazer muito disso para vocês. Tecnologia, sem dúvida, é um elemento que é viabilizador dessa atuação em grande escala, mas não só para a gente ter a escala, mas muito importante para a gente conseguir ter a personalização. Sim. E tem muito, né, Cati, que está acontecendo nesse mercado de educação, educação corporativa nos últimos tempos, quando a gente fala de tecnologia para a gente conseguir trazer mais personalização. E é interessante porque a gente no DOT não acredita em tecnologia pela tecnologia, apesar de sermos uma empresa de educação tecnológica. Aqui, a tecnologia ela realmente é a solução para personalizar sem a gente customizar peça, o item a item, ação a ação. Então, ela é um elemento fundamental, vocês vão ver no case, é um elemento fundamental ter tecnologia. Mas qual tecnologia? Daí a gente vai decidir. É isso. E, por fim, a questão da avaliação personalizada, né? E aí a gente não está falando não só da avaliação do programa como um todo, mas a gente está falando de um processo avaliativo ao longo da jornada e a gente também está falando de feedback contínuo. Então, a gente imputar e introduzir isso dentro da jornada, desde o início, desde quando a gente está fazendo esse planejamento, para tanto gerar, né, feedback, informações para quem está conduzindo aquela jornada, para quem fez o planejamento, do que tem que ser ajustado ao longo do caminho, quanto em relação ao participante. Né? O que ele está levando de resultado, como é que está impactando o ambiente organizacional. Então, avaliação personalizada é um super benefício também, que dentro de uma estratégia de mass customization a gente consegue colher, tá? E assim, como é que é tudo isso na prática, né? Porque a gente está falando de várias coisas, a gente está falando não só de práticas atuais, mas de tendências, e a gente quer compartilhar com vocês como é que a gente faz isso, tá? Então a gente trouxe aqui um case de um cliente importante, uma grande empresa privada do agronegócio que trabalha conosco, para ajudar vocês a entender um pouco esses caminhos que a gente vem fazendo aí nos últimos 2 anos, né, Cati? É isso aí. É isso aí. Então agora, gente, a gente vai mostrar como isso tudo funciona. Importante. Vocês perceberam que a gente passou por várias soluções, vários insights aqui. Não significa que todo projeto terá tudo isso. E a gente nem recomenda que tenha. Mas é importante vocês sempre avaliarem, junto com o nosso apoio, para quê? Para identificar o que a gente está trazendo para vocês é aplicável às pessoas de vocês para o desenvolvimento da organização. Tá? Então, a gente vai mostrar o case. Primeiro eu vou começar falando um pouquinho sobre a dor do cliente, que é uma coisa que todo mundo aqui tem que... Primeira coisa, lembra da dor que a gente estava falando? Qual era o problema do cliente, gente? Eles vieram para a gente falando o seguinte: tenho auditoria anual. O conteúdo é igual todo ano. Se eu não tiver 100% de capacitação, serei multado. E a multa é milionária. Me ajuda. Por quê? Porque ano após ano, o pessoal não está se engajando no treinamento. E vejam, engajamento não é só ficar lá avançando tela ou navegando. Eu preciso me conectar com aquilo, porque eu estou falando de comportamento, eu não estou falando de técnico. Então, se a pessoa ficar avançando ou faz de qualquer jeito, ela não vai eles não vão ter uma boa nota no final. Então é um ciclo complexo, tá? Cati, acho que um ponto importante, né? Percebam que numa situação dessa, isso é risco de negócio. Exatamente. É um programa de desenvolvimento de pessoas para reduzir risco de negócio. E que a gente precisa do quê? Da mudança de comportamento. Porque é no comportamento do dia a dia que a gente tem o risco de gerar um impacto negativo no negócio. Aqui nessa informação do desenvolvimento do dia a dia, tá? Vou resgatar daqui a pouco. E aí a gente tinha alguns desafios que a empresa colocou pra gente. Então, não somos só Brasil, somos uma empresa global. Então, pensa no público, gente. Quantos públicos eu tenho numa empresa que atua globalmente? Milhões. E o conteúdo é o mesmo. Só que nem todo mundo vai consumir conteúdo da mesma forma, o comportamento é o mesmo. Eu tenho o tema recorrente, que eu já falei, então foco na prática. Então, se eu mudar comportamento, eu não posso trazer conceito. Eu tenho que aplicar aquilo numa situação real. Porque senão a pessoa nem entende o que ela tem que fazer de diferente. Então, era um cenário bem complexo. Então, a gente sempre voltou, sentou. O que a gente vai dar de solução? Aí pode mudar. A solução da gente foi pensar numa jornada
que ela, não vou falar que ela é híbrida, tá? Porque, na verdade, ela tem... ela pode ser só online, ela pode ser híbrida ou ela pode ser presencial. Olha só, eu estou falando aqui desde a alta liderança até a operação lá no campo, na fazenda. É o mesmo conteúdo para todo mundo, em vários lugares do mundo. Então, a gente tem que pensar em todas as estratégias possíveis. E detalhe, o projeto tem que abarcar isso e cada local tem que adaptar para a realidade local dele. Né? Então, a gente tinha jornada modularizada. Então, em módulo é mais fácil eu fazer essa avaliação, eu fazer essa customização. Eu tenho que ter elementos de conexão emocional, porque no comportamento tem que tocar aqui, e prático, porque ele tem que fazer algo diferente. E aí, a gente ajustar de acordo com a necessidade o que é para cada um. E aí, a gente veio com o desenho. Tá? Então, a gente primeiro separou em 2 grandes públicos. Pensa na realidade de vocês que estão aqui me ouvindo. Pode não ser administrativo nem operacional, podem ser outros, mas a gente precisa separar em 2 macro públicos, por quê? Operação, escritório. Administrativo, escritório. Operação, campo. Aí pode ser campo na cidade, pode ser campo na fazenda, pode ser campo, sei lá, dentro de uma outra indústria, mas era a pessoa que está fazendo coisas, está lá operando máquina ou fazendo manejo. E aqui uma alavanca assim, essencial quando a gente está falando de customização e personalização. Conhecer o público-alvo. Então, muitas vezes, o que acontece é a gente incorrer no erro de logo no início do processo de planejamento, a gente não se aprofundar no entendimento, conhecimento, dados desse público-alvo. Isso acontece. Além disso, às vezes a gente até se aprofunda, mas não com base em ir até o Gemba, né, o chão de fábrica, para conhecer o público-alvo. É o que os outros falam sobre o público-alvo. Então, aqui tem um elemento super importante, a gente conhecer esse público-alvo para a gente conseguir ter base para toda essa personalização, customização. É super importante isso, porque não dá para fazer um projeto desse tamanho, com toda essa capacidade de customização e também mais customization, sem ter perguntado para ponto o que eles pensam. E a gente aqui nesse fórum incorre em alguns erros de perguntar só para a liderança o que eles pensam do público. Veja bem, a informação da liderança é importante, tá? Porque é um olhar. Mas eu não posso passar por um projeto, qualquer que seja ele, sem perguntar para a base o que eles pensam. E minimamente confrontar as visões. Porque hoje, se eu vou para um projeto qualquer, que o meu público-alvo é exigente desse jeito, e nós somos exigentes na nossa vida hoje, o mundo mudou bastante de 4 anos, 5 anos para cá, eu não tenho engajamento. Aí depois me perguntam, mas por que ninguém está fazendo? Você perguntou para ele o que ele queria? Rapidinho, vou só dar um exemplo. Recentemente, fui falar com um cliente de telecom e falei assim, cara, eu preciso de uma trilha incrível, vídeo, o pessoal adora vídeo, são jovens. Eu, beleza, anotei. Fui para uma loja e tinha uma... Oi, você veio ver a gente, que incrível. Estou falando sobre a trilha de aprendizagem nova de vocês. Cara, não faz vídeo não, pelo amor de Deus. Eu falei, mas por quê? Você não gosta? Não, eles gostam. Mas eu não tenho estrutura. A internet aqui não está funcionando bem, eu tenho que fazer no computador da loja e, cara, ninguém consegue treinar e gerar uma puta frustração. Eu falei assim, gente, então eu tenho que voltar com a informação para ele. Eu falei assim, então, eles amam vídeo, mas não vamos fazer só vídeo, porque eles não vão conseguir capacitar com o vídeo. Então, essa é a conversa que a gente tem que fazer. E a gente dividiu ali em 3 momentos, que é o preparar, aprender e apoiar. É importante, não dá para ficar só no momento do treinamento. E todos vocês devem saber disso. Eu tenho que preparar a pessoa para aprender. Líderes e liderados. O que você vai ver, o que você precisa. Passar pelo momento do treinamento e depois ter uma sustentação. Se eu estou falando de comportamento, ninguém muda o comportamento numa palestra de 1 hora. O que eu vou fazer depois? Como é que eu sustento isso? Como é que eu avalio isso? Como é que eu apoio o líder a avaliar a pessoa na ponta? Esses recursos a gente estrutura e entrega. Porque o líder tem que acompanhar essa pessoa depois. Então, aqui tem os formatos, tá, pessoal? Vocês estão numa apresentação. Mas, enfim, a gente passa por diferentes formatos para entregar todos esses objetivos, tá? É uma jornada completa, né? A gente tem que pensar esse antes, o durante e o depois. E aí eu vou entrar rapidinho em algumas características de cada público para vocês verem a solução de como a gente resolveu esse BO. Na verdade, um grande desafio, tá? Então, primeiro, faixas etárias totalmente diferentes. Aqui o administrativo tem menos diferenças, tá? Mas tem faixa etária, nível de conhecimento totalmente diferente, porque são muitas áreas, né? Fluência digital, eles têm, beleza, a gente consegue trabalhar com isso.
muitos cargos diferentes, e aí também a baixa motivação por conta do quê? Da recorrência do tema, todo ano, a mesma coisa. Então tá bom. Nosso cenário. O que a gente fez para resolver isso para este público que é Office? Primeiro, envolver a liderança. Gente, se vocês não conseguem envolver a liderança, cara, corre atrás. Hoje, o líder, como a gente falou, se ele não endossa, a pessoa não vai fazer o treinamento. Então, a gente precisa trazer. Como que eu envolvo o líder? A gente traz ele para o planejamento. Traz ele para pensar junto. Sabe por quê? Quando você lança, ele não vai ter carão de falar assim, não faz não. Porque ele estava lá, ele viu que era importante, ele conhece, então ele vai ajudar. Tá? Como eu envolvo o líder na gente? Conectando com as metas do negócio. Exatamente, é isso aí. O que a gente está falando do programa de desenvolvimento, ele não pode ser mais uma coisa. Ele tem que ser mais uma ferramenta. Exatamente. Que vai ajudar a resolver os problemas que já estão instalados. Acho que não tem nada mais efetivo quando a gente fala que é isso. É isso aí. Aí a gente usou storytelling, gamificação e cases. Cases, porque eu tenho que conectar a pessoa com o dia a dia dela. E aí a gente fez um desenho que é a primeira vez que eu vejo acontecer assim, real, eu realmente considerar o conhecimento prévio do aprendiz para fazer alguma coisa pessoal. Não tem mais como eu fazer um conteúdo anual e não garantir que a pessoa vai trazer conhecimento de um ano para o outro. E eu reconhecê-la por isso. Então, é claro, aqui vocês veem, a gente tem o que a gente chama de jornada fast track. Então, ela tem todo um caminho educacional, e aí eu vou investir no quê? Mas eles não passaram com o conteúdo todo, eu não tenho certeza. Não, tem sim, porque a gente investiu num quiz top de case, a gente avaliou a pessoa no detalhe, então se ela passou, eu sei que ela está capacitada naquele comportamento que eu precisava que ela tivesse. Então não tem problema ela não fazer o conceito, eu até disponibilizo para ela o código, tá, de conduta e tudo mais, porque aí é o meu papel. Mas ela não precisa fazer o treinamento. Agora, se ela não fizer, não atingir a porcentagem, ela automaticamente é levada e conduzida a fazer o treinamento de novo. Vai dizer assim, poxa, isso aqui não é tão novo assim. Não é novo, mas ninguém faz. Porque quando a gente... Esse é um ponto importante, né, Cati? A gente vê toda hora, né? Exatamente. Inclusive em vários momentos, palestra que a gente está, muitas vezes assim, mas olha só, esse dado aí não é novo, esse dado não é desse ano. Então, ele não é novo, ele continua sendo um problema. A gente tem que lidar com isso também e entender. Tem muita coisa que ainda é um desafio, ainda é um problema e não tem tantas soluções. E tá tudo certo. A gente vai buscar soluções para esses desafios que continuam acontecendo dentro das organizações. E qual é o diferencial dessa solução para o que a gente ouve, né? Porque todo mundo gostaria de... Quando a gente fala de jornada personalizada, eu tenho que ter algo assim, tá? Não dá para ter personalizado e não considerar conhecimento de ninguém. Então, eu tenho que mudar o quê? Cultura organizacional. Porque quem dá esse top-down não é o colaborador. É a alta liderança que não quer abrir mão de fazer o conteúdo todinho. O que eu tenho aqui? Eu tenho dados, porque esse projeto existiu, ele é real. Ele está em andamento. Ele está em andamento no segundo ano, e isso aqui funcionou no primeiro. Assim, a gente teve uma adesão de 90% e eles passaram no auditoria. Então agora a gente já está na evolução do projeto, com mais recursos, com gamificação, para também trazer uma solução diferente, né? Mas assim, não é tem que desapegar desse mindset que a gente tem. Agora o trabalho da gente é complicado, né? Porque a gente tem que fazer esse trabalho de olha, dá certo. Chama o DOT para conversar, porque eles têm um case que funcionou. Gente, tem que fazer isso aqui, porque senão a gente vai ter desengajamento cada vez maior, tá? Então a gente usou isso aqui para quê? Para Office. Quer perguntar? Ela quer perguntar. Quem? Pode perguntar. A gente vai ter um tempo de perguntas e respostas no final, pode ser? Não. Então vai lá, vamos pedir para poder... Vou ter bastante tempo para pergunta, gente. Para público operacional, lembra que o público é o cara que está lá na fazenda. Então isso aqui não necessariamente vai funcionar para ele. O que a gente pensou? A gente primeiro, diferentes faixas etárias, tudo bem. Mesma coisa da parte técnica, agora eles têm baixa escolaridade. Eles têm dificuldades digitais, então tem que pensar em recurso digital que seja simples desse cara usar, que ele use já no dia a dia dele. Porque senão vai ser uma barreira e não um facilitador, tá? Então eu tenho restrição, a gente não tem internet, né? Porque está no meio da fazenda, do Brasil, né?
Então, assim, e pouco tempo disponível. Aliás, pouco tempo todo mundo tem, né? A gente não botou lá, mas também tem pouco tempo. Mas tempo é escasso. Esse cara tá ali, ele tá ali no dia a dia. Ele não vai largar, vou largar o que eu tô fazendo aqui, vou treinar. Aí perde tudo. Não, não pode. E o que a gente pensou de estratégia, gente? Primeiro, novamente, autoliderança tá ali, primeiro ponto. Então, anota a dica. Representatividade do público. Eu tive que fazer uma imersão para mapear esse público mais de perto. Porque, primeiro, não está na nossa realidade de off, porque eu sou escritório também, né? Então, a gente teve que ir lá, perguntar para as lideranças e falar com as pessoas, tá? E a gente pegou essa aprendizagem mediada por tecnologia. Por quê? A cultura dessas pessoas não é 100% online. Não adianta eu obrigar os caras a ir para a internet só fazer isso. Mas não significa que eles não sejam tecnológicos. Quem é que conhece público agro sabe que, tecnologia, eles são tops. Mas tem que fazer sentido para eles. Então, o que a gente fez? Solução que integra os momentos síncronos presenciais, que é cultural, com recursos tecnológicos para o quê? Escalar, facilitar e engajar essa galera. Tá? Então, aí tem vídeos, relatos, quiz, então tudo que conecta eles com o dia a dia, tá? Pode avançar. O que a gente fez? Um dos exemplos, tá? A gente fez momentos dentro das próprias fazendas e tudo, tinha recursos de presencial, onde a gente usava recursos de tecnologia, então tinha lá, aqui é o exemplo do quiz, mas podia ter, um vídeo interativo, na verdade. Então tinha o case, eles tinham plaquinhas, então movimentava. Então eles tinham que responder, e daí, quem respondia, ganhava lá um ponto, não tinha não podia ter um prêmio, mas não tinha. Mas eles iam respondendo, os grupos, teve mais de talvez, aí ia para a pergunta do talvez, aí ele via o desdobramento, aí não, gente, olha só, o comportamento não era esse, aí voltava. Então isso é muito rico, porque eu consegui manter a cultura presencial, mas usando recursos tecnológicos para engajá-los. E aí, o que acontece para nós, tá? Para nós. Eu tenho um relatório automático, eu tenho aqui, porque está na plataforma, né? Então, eu tenho todos os gráficos de gestão, de engajamento, saem para mim como se fosse online, e eu tenho aí mais dinamismo também. Então, isso aqui foi bem importante e alavancou o engajamento absurdamente. E, óbvio, não alongar na auditoria, né? Então pode passar. Não, acho que não tem resultado mais claro do que esse, Não. né? E a gente vai falar sobre isso também, como medir, tá? Isso Muitas aí. vezes não tem tanta complexidade. Qual é o ROI desse programa? Qual é a fórmula de uma equação da raiz do não sei o que a gente vai fazer? Não, qual é o seu objetivo? Como é que você mede seu objetivo? Essa vai ser a medição do resultado. Toda vez que você me pergunta como é que eu faço o ROI, eu pergunto assim, quais indicadores de aprendizagem vocês acompanham hoje? E não os indicadores de projeto de quantas pessoas acessaram. É como vocês acompanham o quanto esta pessoa está aplicando o que ela aprendeu na ponta. Porque sem isso eu não faço ROI nenhum. E não é na nossa área que isso está na área do negócio. Está distribuído, né? Está distribuído. A gente tem que buscar informação e fazer um debate. E aí não se resolve só na área de treinamento. Tem que envolver a empresa, tem que envolver a organização. Pode avançar. Então, gente, aqui foi um overview do caso, né, Cati? Para dizer que vocês viram, não é simples, né? Tem um grau de complexidade aqui, o que não quer dizer que é complicado, mas que é possível. E na nossa visão tem alguns pilares que são críticos para a gente conseguir, de fato, fazer esse mass customization e fazer um programa customizado em grande escala, né? Quais são os pilares? São esses: alinhamento estratégico, modularidade, a flexibilidade, a acessibilidade, interatividade e engajamento, escalabilidade e o feedback contínuo e avaliação. Poxa, Carol, a Lara vai falar assim comigo. Poxa, Carol, agora toda vez que a gente for fazer uma ação de desenvolvimento, vou ter que pegar esse checklist e a gente vai ter que ficar olhando? A boa notícia é que não. A boa notícia é que não. Isso aqui, gente, é uma bússola. Isso não é uma camisa de força. São elementos que vale a pena vocês observarem, mas que dependendo da cultura de vocês, dependendo do grau de maturidade da empresa de vocês em treinamento e desenvolvimento, alguns desses pilares, eles vão ser mais relevantes naquele momento do que outro. Tudo bem, o importante é a gente fazer esse diagnóstico e a gente ter clareza. Então aqui é uma bússola, não é uma camisa de força e que ajuda a gente a tomar as decisões estratégicas de um programa customizado em grande escala.
E quando a gente fala de alinhamento estratégico, olha, esses dados, eu acho que eles são muito bons para dar visibilidade para nós do desafio, né? Uma pesquisa feita pela McKinsey, recente, que 40% das empresas têm estratégias de aprendizado somente, tá? Alinhadas com os seus objetivos de negócio ou metas empresariais, ou seja, menos da metade, tá? E, ao mesmo tempo, aproximadamente 60% dos colaboradores não percebem uma conexão clara da aprendizagem com os objetivos de negócio. Ou seja, ele não sabe o que aquilo vai ajudar no dia a dia dele. Por que eu estou fazendo isso? Isso vai me ajudar a fazer melhor o quê? E aí a gente vai ver lá na frente, que eu vou mostrar para vocês, que sentido e propósito da jornada de aprendizagem para o colaborador no dia a dia é crucial para eles. É crucial. Mas como é que isso acontece? Se ele não consegue nem fazer a conexão. Então aqui tem uma oportunidade real. Qual é? Primeiro, vamos fazer o esforço de conectar com os desafios e com as metas de negócio. E segundo, não adianta só parecer, né, gente? Não adianta só ser. Tem que parecer. Então, a gente tem que criar uma estratégia de comunicação, de envolvimento do público-alvo, desde o planejamento, de storytelling, para que eles entendam que aquela conexão existe. Eu sou mãe de 2 crianças, tá? 2 crianças, um de 11 e uma de 9 anos. O que acontece na educação da criança? Persistência e consistência. Você tem que falar, você vai ter que repetir, você tem que falar, você vai ter que repetir. Empresa é igual, gente. Não é diferente. Lidamos com crianças o tempo todo. É verdade. É comunicação. É isso aí. Então, eu vou falar aqui um pouquinho. Quando a gente fala do pilar do alinhamento, a gente tem uma piada que... Não, isso aqui não é só do case que eu apresentei, tá? Isso aqui é de vários cases que eu vou trazer alguns outros insights. Então, aqui no case a gente está falando de passar na auditoria anual. Porém, a gente vê outros donos de negócio muito diferentes. E a minha pergunta é, quanto a gente leva a pessoa que demandou pra gente olhar para o que ela está realmente querendo resolver? Porque a gente não vai determinar tudo isso, tá? A gente vai determinar o que cabe a gente. Mas as áreas de negócio demandam coisas, muitas vezes a pessoa assim, eu quero fazer algo diferente aqui, mas isso é uma comunicação, isso não é um treinamento. Então, isso vai resolver que dor? O que você está querendo resolver? Quando eu pergunto isso, na consultoria, a pessoa não sabe responder. Ela precisa pensar. E tudo bem, só que a gente tem que fazer ela pensar, porque senão não vai acontecer. E aí, quando a gente vem de características da solução, a gente tem que reforçar. Quando a gente pensa nisso, eu reforço compromisso, eu reforço conexão com os objetivos, tudo que não é só o líder que precisa disso, tá? O nosso colaborador precisa saber disso, aí da maneira que a gente conseguir traduzir para ele, tá? Porque senão ele não vai achar que aquilo é relevante. Se ele não achar que é relevante, a gente não consegue manter ele. De jeito nenhum, tá? Sensibilização e soluções integradas. Então a gente tem que pensar em como eu conecto emocionalmente, ainda mais no tempo dos conteúdos curtíssimos que a gente tem hoje, né? E a solução integrada. Eu tenho que entregar T&D com o negócio. Então, nós, na nossa área de desenvolvimento, nós temos que ser cada vez mais estratégicos. A gente tem que demandar das áreas, não deixar elas demandarem da gente. Olha, ó, tô vendo aqui que tem um negócio aqui, treinar aí, ó. Não está dando resultado, você está conseguindo acompanhar, líder? O que você está fazendo aí? É claro que isso é um processo, mas a gente precisa chegar lá. E o segundo pilar é o pilar da modularidade, tá? E o que é modularidade, gente? A gente não está falando só de um formato, de um tipo de distribuição de um conteúdo, tá? A gente está falando de algo que é desenhado, dividido, personalizado, adaptável para aquele momento, naquela empresa, naquele cliente, naquele público-alvo. Tá? Então, modularização é essencial para a gente fazer um mass customization e tem várias abordagens. Tá? Uma das abordagens é a abordagem do microlearning, né, que a gente trabalha ali com pílulas curtas, né, de conteúdo, ou muitas vezes de outros desafios, que a gente vai distribuindo para o público-alvo de acordo com a jornada dele, conectando com o ambiente de trabalho. Qual é o desafio que eles têm no dia a dia? E é interessante ver um dado aqui da pesquisa recente do LinkedIn, que foi feita nesse ano, é que quase 50% das equipes de T&D planejam implementar microlearning nos seus programas de desenvolvimento. Ou seja, está fazendo sentido, a modularização ela faz sentido. Como é que eu vou trazer aquela proposta e vou seguir com aquela proposta ao longo dessa jornada para aquele público-alvo? Tá? Então, aqui, tem a oportunidade, o que a gente veio falando até no case que a Cati trouxe, permitir, gente,
e reconhecer o conhecimento prévio daquele grupo, daquele público-alvo, onde que eles estão dentro dessa jornada de conhecimento, de competência, de habilidade. E, ao mesmo tempo, conectar com os desafios do ambiente de trabalho. Por quê? Porque não adianta a gente adaptar, a gente entender. Se a gente não conseguir fazer essa conexão, a gente não vai ter o sentido do propósito, a gente não vai ter o engajamento, a gente não vai ter o resultado, e aí é uma bola de neve que ela vai crescer. Daí o que eu queria trazer aqui de desafio sobre a modularidade, além do que está no case, tá, é o seguinte: a gente está falando de personalização de jornada. E não dá para pegar cada público e falar assim, não, fazer tudo igual, tudo diferente para todo mundo. Não, eu preciso ter essas pílulas menores, por quê? Porque eu consigo fazer várias combinações e caminhos usando os mesmos recursos, ou recursos similares, adaptando só aquilo que preciso. Então, quando a gente pensa na modalidade, e um exemplo que não tem a ver só com case, porque case a gente tem bastante coisa. Fui fazer consultoria com uma empresa que é de louças para banheiros. E eles são top no mercado, fazem isso há anos. Inclusive, o conhecimento deles está na linha de produção. Não tem treinamento, não tem curso técnico. É um passando para o outro. Olha que louco. Isso existe mesmo. Empresa global, tá, gente? É uma empresa global. Onde o centro da gestão do conhecimento da empresa está no chão de fábrica e nas pessoas. E eles estão ficando mais velhos, estão se aposentando, eles estão indo embora. Tá bem complicado. Mas como é que eu levo esse conteúdo para essa pessoa que não pode sair? Não pode parar a linha de produção, não pode um monte de coisa. A gente tem solução, a gente modularizou a informação, pegou esses especialistas, transformou isso em cursos de WhatsApp, porque eles usam o WhatsApp. Eu não preciso levar ele para uma plataforma, eu tenho gestão numa conversa e ele vai recebendo ali os inputs e vai se capacitando e aplicando. Eu vejo, deixa eu aplicar aqui. Sensacional, sucesso de bilheteria. É isso aí. E o terceiro pilar é flexibilidade e acessibilidade. E aí, gente, olha, a flexibilidade no ambiente de trabalho, ela está diretamente conectada com a flexibilidade que a Larissa quer quando ela participa de um programa de desenvolvimento, né, Larissa? Você quer fazer o programa igual eu quero fazer? Não. Com certeza não, né? Então, gente, está diretamente conectado. E olha só, falta de flexibilidade é a grande fonte de desencanto dos colaboradores no ambiente de trabalho. Pesquisa feita no Brasil, ok? Mais ou menos 37% das gerações jovens aponta falta de flexibilidade de horário como fonte de frustração. 25% dos trabalhadores brasileiros estão frustrados com a falta de flexibilidade no ambiente de trabalho. Por que na jornada educacional ia ser diferente? Por que no programa de desenvolvimento eu quero fazer igual, entubado, com o que alguém pensou em algum lugar? Não é diferente. Eu quero fazer algo que faça sentido para mim. Eu quero fazer algo que faça sentido para resolver aquele problema na minha empresa e que seja uma ferramenta para eu resolver os problemas do ambiente de trabalho. Então, gente, capacitação e desenvolvimento a qualquer hora, em qualquer lugar, de maneira customizada e personalizada, ajuda a resolver o desafio. E mais do que isso, vira mais uma estratégia de retenção e de satisfação dos colaboradores no ambiente de trabalho. Porque eles entendem que isso é flexibilidade. Aqui, o que a gente traz de flexibilidade, a gente precisa primeiro mapear os públicos, ser flexível. Aí não é só flexibilidade do treinamento, tem que envolver liderança nessa flexibilidade, a gente estava comentando antes. Não adianta a gente ter um grande projeto para falar assim, não, todo mundo tem que passar pelo mesmo conteúdo da mesma maneira, porque senão ele não está capacitado. A gente precisa começar a desconstruir essas ideias, tá? E aí a gente tem que recursos a gente apoia a flexibilidade numa estratégia de treinamento, seja lá qual for, tá? Eu tenho tecnologia, óbvio, sem tecnologia a gente não faz nada do que a gente está falando, né? Inclusive, tecnologia perpassa todos os pilares, né? Em maior e menor grau, em alguns aqui é crucial, flexibilidade e acessibilidade. Diversos com mídia, e aí vamos internalizar aquilo que eu comentei antes. Não é porque todo mundo fala que vídeo é legal, que vídeo realmente é legal para aquele público, vamos checar. Porque todo mundo gosta de vídeo, mas você viu que eu quero treinar com vídeo. Mesma coisa com texto, mesma coisa com imagem, a gente precisa entender, tá? E aí, métodos segmentados, métodos aqui, metodologia mesmo. É storytelling? É gamificação? Nem todo público engaja com game, gente. Nem todo mundo quer fazer um storytelling, quer ver uma história, mas tem gente que só gosta de aprender assim. Então, se eu não conheço, eu não consigo identificar e conduzir, tá? E inclusão de dinâmicas presenciais em grupo, eu super recomendo, tá? O híbrido, para nós, é o que vem para
desbancar. Eu tenho parte online e eu tenho alguma coisa síncrona para conectar pessoas, tá? O quarto pilar Está é em cima. interatividade e engajamento. E aqui tem um ponto muito legal, que é o seguinte: engajamento e motivação para aprender, eles vão andar juntos. Então a gente tem que entender qual é a motivação para aprender daquele público. E aqui também uma pesquisa feita, essa global, perguntando para grande parte dos colaboradores ali que responderam qual a sua motivação para aprender. A principal motivação aqui é avançar em relação às metas de carreira, junto de atualizar na sua área, né, no seu desafio, ter mais tempo para aprender algo e ter uma aprendizagem personalizada para os seus interesses e metas profissionais. Então, linka com carreira, linka com o que eu estou fazendo no dia a dia. É aí que está a motivação. Então, a gente tem que construir onde está a motivação, certo? Porque a gente vai precisar do engajamento. Percebam que o trabalho é grande, mas se a gente não fizer, a gente vai ter cada vez mais evasão. Se a gente quiser reverter esse cenário, a gente precisa começar a pensar diferente. E o que a gente vê na prática? Aqui também tem dados muito interessantes, tá? Uma pesquisa feita. Primeiro, oferecer oportunidade de aprendizado é a estratégia número 1 de 90% das organizações que estão preocupadas com a retenção. Então, educação e desenvolvimento é sim, né, uma estratégia de retenção dos colaboradores. E a gente viu lá no início o desafio que a gente já vive, que vai aumentar em relação à retenção. 8 a cada 10 pessoas dizem que o aprendizado adiciona propósito ao seu trabalho. 7 a cada 10 pessoas afirmam que o aprendizado melhora a sua conexão com a organização. Tudo isso impacta na retenção, ó. Tudo isso impacta, mais que a retenção, impacta na atração, né? As pessoas hoje, elas querem saber qual que é a proposta de valor da sua organização para eu decidir se eu vou entrar ou se eu não vou entrar. Super crítico. Muitos RH estão relatando isso para mim. Funcionários que estabelecem metas de carreira têm 4 vezes mais probabilidade de se engajar no aprendizado. E, gente, assim, ó, se ele engajar no aprendizado, benefício para ele, porque ele vai ter o resultado, não é mesmo? Se ele não engajar e ele evadir, ele não vai ter o resultado. Então, não é para mim, né? Não é para o presidente, não é para a organização, é para a pessoa que está dentro daquela jornada. Ao mesmo tempo, só 19% dos funcionários são incentivados a explorar mudanças internas de função. Gente, movimentação interna e desenvolvimento estão diretamente conectados. Quando você muda, cultura organizacional. Cultura organizacional, você fala de um líder que muda de uma cadeira. Vários de vocês devem conhecer a teoria de liderança situacional. Gente, você muda da cadeira, muitas vezes, você vai para aquele estágio inicial. Você vai precisar ainda mais de desenvolvimento. Então, a gente incentivar essas estratégias também, né? Como donos do processo de gestão de pessoas e fazer o uso da educação faz total sentido. E a interatividade. Por que a interatividade é importante? Porque ela mantém os colaboradores engajados na jornada. Então, não é só eu ter um engajamento e ter sentido e significado naquele programa de desenvolvimento. Eu preciso de estar engajado ao longo do processo. E aí a interatividade faz muita diferença. Por quê? Porque a gente está falando de educação de adultos. O adulto ele vai aprender na troca e na interação com o outro. Só 10% que ele traz ali do conhecimento, né, de algo ali que está já pré-formatado. Ele vai precisar dessa troca. Então, a interatividade ela é essencial para a gente conseguir ter os resultados e ter o engajamento. E quando a gente fala de interatividade, a gente deve estar perguntando, pode colocar, como é que o que é interatividade? O que é? Não é só eu ter elementos clicáveis, é eu ter essa jornada conectada com outras pessoas e com a prática também. Então, a gente precisa trazer, quando eu falo de personalização, de mass customization, eu preciso ter a primeira coisa que eu acho que é um grande obstáculo, cases de negócio. Aí não é o case para a empresa, é tipo, eu tenho que retratar a realidade daquela pessoa, mesmo que seja numa parte da jornada. Senão, como é que ela vai fazer um deparo do que ela está aprendendo com o que ela tem que fazer? Então, isso para a gente é um grande desafio. E a interatividade passa por isso. Como que eu interajo com o conteúdo, como que eu interajo com os pares e como que eu interajo com o trabalho. E aí, acho que a gente tem que desconstruir um monte de coisa e tem muita oportunidade para pensar, porque isso é novo. A gente ouve falar, mas não coloca em prática porque dá trabalho mesmo. Mas agora a gente não pode mais fugir, né? Agora a gente tem que encarar o leão de frente. E tem um outro ponto que é a escalabilidade. Poxa, a gente está falando de mass customization, a gente está falando de desenvolvimento em grande escala, a gente está falando de uma fuga de talentos, a gente está falando do aumento da velocidade desse problema. Gente, a gente vai precisar de escalar, não tem jeito. Então, ela é essencial para quê? Para crescer, para replicar, para ter mais acesso. A gente está falando de democratização, a gente está falando de acesso, a gente está falando de alcance.
Quantas vezes a gente investe o nosso orçamento de treinamento e desenvolvimento de maneira concentrada em grupos específicos de liderança? Todos os dias, né? O maior orçamento que a área de RH tem é treinamento e desenvolvimento. E ele costuma estar concentrado num grupo específico. Que tal pensar numa estratégia de customização em grande escala, onde a gente consegue alcançar um número muito maior de pessoas e a gente, inclusive, reduz o gap de competências entre níveis dentro da organização, que é um super problema, tá? Porque não adianta eu ter um Dream Team lá em cima, enquanto todo mundo que faz o dia a dia não está preparada. Exatamente. Vamos jogar dinheiro no lixo. Então, a escalabilidade, ela vem para apoiar nisso. E fazer mais com menos e com qualidade, né? Isso, e com alcance. Com alcance. E olha só, gente, só 41% das organizações permanecem nas fases iniciais de planejamento quando a gente está falando de programa digital de desenvolvimento. Está no planejamento. Metade, mais ou menos, 52%, estão na fase de ativação, que é no início do processo de um programa eficaz. Então, tem um tempo perdido que a gente consegue correr atrás dele. Como? Trazendo uma abordagem de mass customization para os nossos programas de desenvolvimento de pessoas. E olha, aqui também um ponto super importante quando a gente está falando da escala. Tecnologia, claro, né? A gente viu ali, são dois aliados importantes. E tem vários recursos de tecnologia que a gente pode utilizar. Aqui a gente trouxe dois exemplos, né? Inteligência artificial é um recurso super importante, cada vez mais em uso, né? A gente tem vários casos de vários clientes, a gente usando inteligência artificial para apoiar a jornada do participante, no sentido de atendimento, de dúvidas, de cronograma, de certificado, no sentido técnico, no conteúdo técnico, a tutoria, a interação com o tutor 24/7 na hora que ele quer, com a dúvida dele e com a resposta para ele. Então, aqui alguns exemplos, e o mundo é muito maior. Inclusive, a gente vai ter hoje 2 horas, um papo com o Rodrigo Zerlotti, que é responsável pela tecnologia nossa do DOT, sobre IA dentro de educação e processos de desenvolvimento de pessoas, tá? E realidade virtual e realidade aumentada também. A gente tem vários casos de simuladores, de colheitadeiras que a gente simula e que a gente trabalha com os nossos clientes, que trazem aquela realidade para dentro do programa de desenvolvimento, sem ter que criar um deslocamento das pessoas, aumentar o custo daquela solução. Então, desafios aqui a gente tem uso de tecnologia, vou direto para o recurso. A gente usa tecnologia, a padronização com flexibilidade, a capacitação. Isso aqui é um ponto importante, que a gente não falou ainda. Nesse movimento todo, eu preciso investir em quem está dentro. Porque dificilmente eu vou achar no mercado alguém preparado. Aliás, estamos despreparados no mercado, tá? Então, é melhor investir em quem está dentro. Mas daí eu preciso de uma equipe que consiga fazer esse acompanhamento, que consiga fazer a gestão do treinamento interno. Então, eu tenho visto muito pessoas, empresas investindo em formar quem não tem ainda programas multiplicadores internos. Por quê? Porque essa pessoa não só já conhece a empresa, como ela conhece o fazer e ela pode perpetuar aí esse conhecimento, tá? Então, isso aqui é uma coisa que é bacana a gente começar a pensar, e nossos programas eles ficarão muito mais parrudos se a gente tiver uma operação, tiver mentores, tutores internos, fazer mentoria, porque é isso que vai movimentar a gestão do conhecimento interno, tá? E que resolve vários problemas que a gente está fazendo aqui. Não, e o que é super interessante, cada vez mais a gente está vendo os colaboradores das organizações atuando como conteudista dentro dos programas de desenvolvimento. É super inteligente. Porque o conhecimento está lá. Muito do conhecimento está lá, inclusive já customizado. Isso. Sem o desafio de ter que customizar. Então, trazer essas pessoas, isso engaja as pessoas com a organização. Isso é reconhecimento, gente. Então, quando a gente passa por todos os nossos ciclos de gestão de talento, e no final todo mundo, muita gente fica achando que para ser reconhecido eu tenho que ter o quê? Aumento de salário? Peraí, vamos abrir a cabeça. Reconhecimento é muito mais do que isso. Tem N ferramentas para a gente fazer. E essa é uma delas. Engajar os colaboradores como conteudistas dentro dos programas de desenvolvimento digital. E, por fim, o último pilar, mas não menos importante, é a questão do feedback contínuo e avaliação. E aqui um dado muito interessante também. Menos de 5% das iniciativas de desenvolvimento de pessoas passam para a etapa de medição, de avaliação. Então, muitas vezes, tudo é desenhado, pensado, como a gente viu várias vezes, não conectado com as metas de negócio. E, além disso, não tem uma medida clara de que resultado que eu espero disso aqui.
Então, esse é um ponto importante, porque é um investimento, é o que a gente falou, é o maior orçamento. E, além disso, tem um ciclo, gente, de avaliação. Né? Então, de avaliações, vamos falar num nível mais simples, que é a avaliação de reação, tem uma avaliação de absorção do conhecimento, tem uma avaliação de satisfação, tem uma avaliação de mudança de comportamento no dia a dia. Então, a gente tem níveis de avaliações, até a gente chegar, de fato, na avaliação que mede o impacto no negócio. E tem que fazer todos os níveis? Não. Qual é o seu objetivo? Né? O que é importante aqui que eu quero deixar para vocês, porque esse papo de avaliação e de indicador, gente, é uma palestra só para ele, tá? Mas inclusive, existirão outras aí na programação. Acho interessante quem tiver isso aí, a pedra no sapato, entender um pouco melhor. Exatamente. Na minha visão, é bem mais simples, né, do que a gente está querendo pintar. Não, e pode ser simples. Na verdade, assim, a gente precisa entender o que a gente acompanha já, o que a gente precisa acompanhar para atingir aqueles níveis que a Carol falou. Então, se eu estou querendo reportar um dado para a minha diretoria, é um dado de projeto bacana, números de acessos, números de downloads, isso funciona. Se eu estou querendo medir qual competência essa pessoa tem na ponta e como que ela está fazendo no dia a dia, eu tenho que ter outros indicadores. Indicadores de educação, de aprendizagem. São um pouco mais difíceis de a gente identificar, sim, mas eles estão lá, a gente tem que saber olhar. E aí é bacana a gente ver, por exemplo, aqui a gente está de recurso, a gente tem monitoramento de progresso, que todo mundo já conhece. Feedback instantâneo é importante para o aluno saber, para a pessoa saber onde ela está e como ela está na performance daquilo. E o reforço do aprendizado de sustentação é o que a gente deixou aqui para vocês. Então, eu preciso sustentar. E na sustentação é que eu vou conseguir esses indicadores que eu estou falando de aprendizagem. O quanto que a pessoa aplicou? O quanto que ela mudou o comportamento dela, ou mudou a vida dela, ou mudou a atividade dela? Eu não vou saber fazendo só a avaliação. Eu preciso acompanhá-la de outras maneiras. Daí vale, a gente está no chão de bem aqui, tá? A gente pode ir uma foto comigo, se vocês quiserem. Eu adoro falar sobre indicador, amo. Mas aqui no meu pauta a gente está quase estourando o tempo. Mas enfim, fica o convite, tá? Vamos falar sobre isso, porque esse é um grande gap, que não é nosso foco aqui, dos programas de treinamento hoje, esse é o maior gap que eu vejo. Como eu me as paradas. E com isso, gente, acho que a principal mensagem que a gente quer passar para vocês está muito relacionada com essa frase, tá? Assim, que quando a gente investe em educação corporativa customizada, personalizada, a gente não está só olhando para o crescimento daquele indivíduo, né, daquela pessoa que está dentro daquela jornada, mas a gente está olhando também para o fortalecimento da conexão da pessoa com a organização. A gente está falando cada vez mais de propósito, gente. O que é isso? É essa conexão. A gente tem que fortalecer essa conexão. E ela não pode ser transacional, não pode ser instrumental. Ela não pode ser só com base no salário que eu vou ganhar. Porque se for, a pessoa vai sair. Tem pesquisa que fundamenta isso. Chama salário emocional. Não é só remuneração. Então, estabelecendo esse foco no crescimento do indivíduo, fortalecendo a conexão com a organização, a gente vai ter o crescimento da organização. A gente vai ter a transformação da organização. E é isso que a gente quer fazer, apoiando vocês. A nossa missão é transformar a vida de milhões de brasileiros, incluídas as organizações, porque são conjuntos de pessoas, para a gente, de fato, fazer um melhor uso da educação digital como alavanca dessa transformação. Tá? A gente tem um tempinho aqui. Não, a gente tem 5 minutos. Temos 5 minutos. A gente pode ter uma pergunta. Eu e Cati estaremos ali no nosso stand para conversar com você sobre qualquer assunto, nossos contatos. Gente, e queria agradecer super vocês aqui, né, Cati? Sem moderação. Sem moderação, por favor. Queria super agradecer, sim. Eu e Cati não somos moderadas, né, Cati? Não somos. Percebemos. Não somos moderados. Mas, gente, eu tinha uma pergunta. Quem quiser conversar com a gente agora, fazer alguma pergunta, estamos aqui para responder. Estamos aqui no estúdio, aqui na frente, então esses assuntos, a gente precisa de mais tempo para a gente falar, então só olhar falar com a gente, tá? Ou mandar uma mensagem. E aí? Ela tinha uma pergunta para fazer. Ela vai lá. Ela vai lá. Alguém quer trazer alguma pergunta agora, gente? O tempo é curto, mas ele é real, ele existe. Temos ainda. Não? Todos bem? Então passem aqui no nosso stand, tomar um café com a gente, continuar essa conversa, que a gente ama muito isso. Obrigada, viu? Muito Bom obrigada, dia. Viu, gente? Tchau, tchau.